Bom dia, alunos Senec. Estamos aqui no Esquenta Enem 2015, sejam bem-vindos. Chegou a hora, semana da energia, energia positiva, energia do dever cumprido. Quem estudou, fez simulado, fez o nosso Senec, é agora pensar que vai dar conta sábado e domingo. No nosso caso, no domingo, pensar positivo, energia total nessa semana. Sem medo, ter atitude, confiança, são os ingredientes aí que não podem faltar nessa semana. Correto? Nós vamos começar com algumas orientações para a prova. Orientações para a prova de matemática. Começamos aqui. Letra A. A de atenção ao comando. A prova de matemática do Enem vai medir o seu conhecimento, aquilo que você precisa lá na hora da questão. E onde está seu conhecimento? No comando. Então, não entender o comando, põe uma bolinha, faça uma marcação e faça outra questão. Aquela ali você vai voltar no final, se der tempo. Correto? Então, ó, A de atenção ao comando. B, batalha contra o tempo. Não adianta você ter o conceito de prova de escola, que você quer desafiar o professor, quer tirar nota maior que o seu colega. Não entendeu o comando, não entendeu o que está ocorrendo ali na questão, pula. Vai dar tempo de voltar nessa, e durante a prova vem um insight, você tem uma lembrança, você resolve depois. Não perca tempo. O Enem está avaliando o que você sabe, não o que você vai descobrir na prova. Não dá tempo para isso. Correto? Então, batalha contra o tempo. Tenha aí cuidado com isso. O C, o A de atenção, o B da batalha contra o tempo. O C, talvez o item mais importante, a concentração. Nós oscilamos, nós vamos ficar em 5 horas e meia fazendo prova, vamos passar por redação. Então, a nossa concentração vai oscilar. Então, prestar atenção, ter ali controle disso. Fez um bloco de questões, não interessa quantas, 2, 3, 5, vai depender do aluno. Mas volta, respira e lembre, eu tenho que concentrar no comando. Eu entendi a pergunta, grifei algo importante que me interessa? Não. Então, volta, respira, pensa, eu tenho que saber o que eu estou respondendo. Então, concentração. Vai oscilar, nós vamos ficar sentados aí numa cadeira, lendo muito. Então, vai ter momentos de pico de concentração e momentos que você vai estar desatento. Tomar cuidado com isso. Nós não vamos estar desatentos porque nós vamos estar concentrados. Nós vamos ter ciclos de concentração. À medida que sentiu que já está cansado, não está entendendo o que está lendo, para, respira fundo, oxigena o cérebro. Simples. Lógico que o professor não faz prova, lá você não vai lembrar disso, mas sentou ali, domingo, não se esqueça, você vai chegar 1 hora, você vai ficar meia hora ali até conferir identidade, documentação, vai começar a prova só 1h30. Então, para 1 minuto ali seu, que é minuto seu, você e você. Para, respira, pensa, hoje é meu dia, vou vencer, vou estar concentrado. No demais, conteúdo você estudou no material Senec, você está preparado, você tem que acreditar nisso, correto? E depois é responder questão por questão, vai fazendo. Não entendeu? Marca, depois você volta. O ideal é fazer a prova 2 vezes, mas isso vai de aluno para aluno. Volta, confere, não marca no ímpeto. Ai, achou 10. Não, volta, entenda o comando. Correto? Para isso, voltamos no item D, que é disciplina. Disciplina de quê? De fazer o que você se propôs, a ler o comando, a entender a pergunta. É o mais difícil, porque você vai fazendo questão atrás de questão ali, no pique, às vezes você está nervoso porque o relógio está caminhando, o fiscal já tira umas plaquetas, toda hora ele está mexendo no quadro. Não se afetar com isso. Tenha disciplina, o tempo é seu aliado, desde que você faça o tempo a seu favor. Então, ter disciplina, não entender o comando, põe uma bolinha, não vai perder essa questão, que você vai ganhar 5, 6 para frente. O Enem tem isso ainda. Tem questões fáceis, tem questões médias e tem as questões difíceis.
Não são todas difíceis, não são todas fáceis. Agora, se você perde tempo, aí 5, 6, 7 minutos numa questão, você está buscando entendimento, não faça isso. Tenha disciplina de pular, correto? Vai dar tempo depois de voltar, se não, você não precisa acertar as 45 para tirar a nota que você precisa, né? Tem essa disciplina. E por fim, para a gente começar as nossas questõezinhas, a estratégia. O segundo dia é completo de matemática e suas tecnologias, linguagens e códigos e a redação. Não priorize, não perca tempo ao fazer só uma das 3 que você vai fazer, né? Equacione seu tempo. E mais importante na estratégia, né? Muito importante, não experimente nada. Domingo não é dia de experimentar estratégia nenhuma. Naquela meia hora que eu falei, você, a carteira e seu caderno de prova, pense o que você fez de simulado o ano inteiro. Domingo não é hora de experimentar. Quantos alunos caíram no erro de experimentar a estratégia? Não dá tempo de voltar, porque é 50-50. Se a sua estratégia dá certo, tudo bem, você engrena. Caso ela não dê certo, e aí? Que você vai fazer o quê? Não tem tempo para voltar e não vai ter tempo extra. Então, não experimente. O Enem está avaliando o que você sabe ali no momento. E parte do comando. Você tem que entender o comando, certo? Tanto que, você vê a estrutura da prova, é ter um texto base, está lá com algumas informações que podem ser usadas, né? Algumas vão ser usadas e outras não. Grifa com a caneta preta, você não vai ter um arsenal de cores, você não vai ter marca-texto, você tem uma caneta preta. Grifa, não é fazer bolinha, rabiscar, porque polui seu texto, polui sua questão. Grifa aquilo que é essencial. Um dado, uma porcentagem, né? Um aumento, né? Um decréscimo. Assim, palavra-chave. Aí no português chama para identificar o tópico frasal. O que é mais importante do comando, você tem que grifar, correto? Não é rabiscar, fazer bagunça. O Enem não tem tempo para bagunça. Tudo bem? Então, depois desse A, B, C, D, E da prova, que você vai pensar nele hoje, vai pensar nele amanhã, né? Sábado, ó, que você terminou a prova de ciências da natureza, você vai chegar em casa, você vai assim, qual que é o meu ABCDE de amanhã, né? Chega lá naquela meia hora antes da prova, pensa nisso, sem comando, sem entender o comando, você não vai bem na questão. Kleber, não entendi o comando, não sei o que está me pedindo. Põe uma bolinha e passa para frente. Vai ter uma próxima questão, com certeza você vai entender o comando, você vai ter a ideia, vai fazer e vai acertar, com o tempo que você precisa. Não se esqueçam da batalha contra o tempo. Não dá para ficar buscando entendimento, não é prova de colégio. Correto? Ali você está concorrendo com colegas e o INEP, o dono do Enem, está avaliando o que você sabe ali no bate-pronto. Correto? Então, baseado nisso, né, nós vamos agora a algumas questões para eu aplicar esse ABCD junto, né, ABCD junto com vocês, né, nas questões. Né? Qual foi a ideia da equipe? Nós pegamos algumas questões de ENEC e simulado e nós vamos ver, né, trazer algumas informações, resolver, né, trazer conteúdos importantes que já caíram e tem grande chance de cair dentro das 30 habilidades do Enem. Né? Então, bora. Né? Então, olha só, primeira questão. Os 200 alunos que iniciaram o terceiro colegial de uma escola SENEC contrataram o serviço de uma empresa organizadora de eventos para preparar a festa de formatura da turma ao final do ano. Para se resguardar de possíveis prejuízos com a reprovação ou desistências de alunos, o contrato previa que cada formando que participaria da festa pagaria à empresa a quantia de R$3.000, acrescidos de R$50 para cada colega que, por qualquer motivo, não participasse da festa. Né? A lei que determina o valor V em reais arrecadado pela empresa em função do número de alunos X, reprovados ou desistentes, é. O que é importante? Você tem o corpo da questão,
falou dos 200 alunos, então isso é uma informação importante. Então você vai lá, grifa com a sua caneta preta, correto? Eu coloquei um marca-texto, mas lá você não vai ter marca-texto, então você grifa. Depois, muito importante, o custo, você tem 3.000 fixo, cada um vai pagar, mais acrescido de R$50 para cada aluno ou para cada colega. Pode vir no texto lá do Enem, R$50 por aluno, por colega. Isso é uma taxa. Lembra lá da funçãozinha afim. Só a função afim vai ter esse modelo. Ter um valor fixo, o valor inicial, que seria 3.000, né? Mais um valor de R$50 por aluno. Ó, 50 por aluno. Isso é uma taxa, né? Lembra uma funçãozinha afim, né? Agora, voltando aí, a lei, então é uma expressão matemática, uma sentença matemática, né? Uma equaçãozinha, né? Que determina o quê? O valor V, né? Olha só a variável aí, variável V, de tá em reais, né? Arrecadação, né? Agora, muito importante, em função do número de alunos reprovados ou desistentes. Então, a nossa funçãozinha, ela não é de qualquer aluno, ela é de aluno reprovado ou que desistiu. Então, como é que você vai começar a sua resolução, né? Você vai começar colocando a variável que você não tem, ó. Número de alunos que não vão participar. É o começo. Se você não identificar, está onde o X? No comando. Então lá, lei. Kleber, eu não sei nem o que é lei, então pularia essa questão. Mas ela é tranquila, porque ela deu tudo para você. Então, caminhando, nomeou a variável, não precisa escrever sim. Estou só fazendo a resolução. Põe X, o que é? Número de alunos que não vão participar da festa. Agora, voltando. Como é que nós vamos resolver isso agora? O número de alunos presentes na festa, né? Como ele quer em função dos reprovados e ou desistentes, o meu número de alunos não é mais 200, é 200 menos o que saíram. Então, meu número de alunos é 200 menos X. Porque se for um aluno, é 200 menos 1. Se for 2 alunos, 200 menos 2. Se for 10 alunos, 200 menos 10. Se for X alunos, 200 menos X, né? E agora, ó, o valor pago por cada aluno começa com 3.000 inicial, né? Mais o que? 50 por aluno. Então, lá no seu entendimento, ali naqueles 3 minutos, ali naquele seu entendimento, se eu tivesse um aluno, era 3.000 mais 50 vezes 1. Se eu tivesse 2 alunos, 3.000 mais 50 vezes 2. Aí eu pulo um pouquinho para ativar meu cérebro. Se fosse 10 alunos desistentes, 3.000 mais 50 vezes 10. Como a minha variável é x, eu já coloquei lá no cantinho, no início da resolução, eu penso, o valor que eu vou pagar é 3.000 mais 50 vezes x. Daí eu tenho a relação do número de alunos, que é 200 menos x, e eu tenho o preço a pagar, que é 3.000 mais 50x. Mas muito importante, é o preço por aluno, que é 3.000 mais 50x. Correto? Prosseguindo, observe, eu não quero o número de alunos, eu não quero o preço, eu vou lá no comando, sempre eu volto no comando. Eu quero a lei que determina o valor V, né? E quem que é essa função V, né? Lembrando, né, que valor arrecadado tem um sentido de receita. Presta atenção na receita. Receita é número de objetos vezes o valor de cada objeto. No caso aqui, qual que é a receita do buffet ou da empresa? É número de alunos vezes o valor que cada aluno vai pagar, né? Então, ó, o que é o V? N vezes P. Receita é isso. Arrecadação, valor a ser pago. Substituindo aqui, o N é 200 menos X, número de alunos presentes, né? E 3.000 mais 50x é o valor a ser pago, né?
Aplicando a distributiva aí, né, nós encontramos 600.000 mais 7.000x menos 50x ao quadrado, que estaria na letra C. Né? Agora, resolveu, volta no comando, rapidinho, 1 segundo você faz isso. Ele diz assim, a lei que determina o valor V. Correto? A lei, letra C. Pronto, marcou, segui a questão. Agora, só para retomar, nós estamos na semana do Enem, né? Só lembrando, função quadrática. Função quadrática. O gráfico, né, rapidinho, vai ser uma parábola. No caso desse exemplo, parábola com cavidade para baixo. Então, ela vai ter um valor máximo, que vai ser o y do vértice. Então, ele pode perguntar o valor máximo. Agora, ele pode perguntar também qual o número de alunos, né, faltosos que vai gerar o valor máximo. Aí você vai lembrar que o valor máximo é único e quem gera esse valor máximo é o x do vértice. Correto? Então, ó, fizemos a lei, pediu a lei. Mas só para complementar, nós estamos na semana do Enem, semana da energia, né? Lembrar que ele pode perguntar a respeito do valor máximo ou do valor que gera esse máximo. O valor máximo, y do vértice. Ele perguntaria qual é o valor máximo, né? Ou qual o número de alunos faltosos que maximizaria o valor arrecadado. Aí é o x do vértice. Tudo bem? Ficamos assim, uma questãozinha de função, né? Vamos passar para frente, né? Bom, próxima questão, né? Trata-se, uma fábrica de tubos acondiciona tubos cilíndricos menores dentro de outros tubos cilíndricos. A figura mostra uma situação em que 4 tubos cilíndricos estão acondicionados perfeitamente em um tubo com raio maior. Né? Suponha que você seja o operador da máquina que produzirá os tubos maiores, em que serão colocados, sem ajustes ou folgas, 4 tubos cilíndricos internos. Se o raio da base de cada um dos cilindros menores for igual a 6, a máquina por você operada deverá ser ajustada para produzir tubos maiores com raio de base igual a. Então, o texto base praticamente não te deu dado nenhum, só descreveu a situação que está na figura. Então, quem vai comandar agora não é o texto base, é a figura. Observe que você tem um círculo e 4 círculos tangentes exteriores entre eles e tangente interiores em relação ao círculo maior. Correto? Então, está aí a figura, foco na figura. O que o texto base te deu? Te deu o raio do cilindro, o raio da base do cilindro menor, que são todos iguais. A figura está aí para te mostrar isso. Correto? Agora, olha o comando. Né? Ele quer o raio do maior. Né? Ó, tubos maiores. Então, ele te deu o raio menor e está pedindo um raio maior. Então, você vai lá com a sua caneta preta e vê que ele quer o raio da base. Certo? Qual vai ser a nossa marcha de cálculo lá no dia? Você vai estar bonitinho, né? O que acontece? Você tem um círculo maior e 4 menores. Então, o seu posicionamento, todo círculo tem um centro. Então, o seu trabalho é marcar esse centro. Então, está a figura, né, original, né? Você marca o centro, correto? Porque daí você vai trabalhar agora. Como é que você vai trabalhar essa questão? Né? Primeiro, circunferência, e o círculo de maneira geral, ele é pobre de conteúdo. É o comprimento, a área e o diâmetro que você vai ter de fórmula pré-estabelecida. Então, desenho. Você vai procurar conteúdo que te ajuda. Triângulo, quadrado, triângulo, retângulo. Nesse caso aqui, nós vamos posicionar os centros menores, uma vez que eu tenho um raio dos menores.
Então, batizei aqui. Ó, passo o centro. Bonitinho. Tá aí. O que eu já tenho? Eu tenho pontos que eu já sei a distância entre eles, porque os círculos menores são tangentes externamente. E vou entender meu problema. Ó. Todo círculo tem um diâmetro. Correto? Aí o que eu vou fazer? Conteúdo que eu tenho um raio menor. Então, vem aqui, desenho uma figura que eu conheço, que eu tenho as propriedades. Né? Tem um quadrado. Ó. O lado AB, né? Eu sei o tamanho dele. Ele mede 12, porque é 6 de cada lado. Tangente exterior fica assim. Correto? Bonitinho. Agora, coloquei para você. O raio do cilindro maior, que eu vou chamar de errão, onde que ele vai estar aí? Né? Olha só, ele sai do centro O e vai até o contorno. Vou te ajudar a enxergar aí. Ó. Daqui até aqui, ó, que é o conceito de raio. Sai do centro até o contorno. Correto? O que ele é? Ele é a distância OA mais 6, que é o raio do cilindro menor. Correto? Lembrando que o A é centro do cilindro menor. Continuando. OA é a metade da diagonal AC, porque quadrado, as diagonais se cortam nos seus pontos médios e formam ângulo de 90. Não vou precisar do ângulo de 90, vou precisar só do fato que o centro é ponto médio da diagonal. Então, venho aqui, lembro, diagonal de quadrado, ó, vou escrever aqui, ó, diagonal de quadrado é o seu lado, raiz de 2. Ah, Kleber, eu não lembro lá na hora não. Aplica o teorema de Pitágoras, né? Resolve a questão rapidinho, não pode errar, correto? Então, diagonal é lado, raiz de 2. Eu quero a metade, então eu sei que OA mede raiz de 2. Achei raiz de 2, não vou nas alternativas, volto ao comando, correto? O comando diz assim, pode usar tubos maiores com raio da base igual. Então, eu quero o raio da maior. O que é o raio da maior? Não é OA mais 6? Então, venho aqui, o raio é 6 raiz de 2 mais 6. Pode vir assim, mas observe, o 6 é fator comum. Você pode vir aqui, colocá-lo em evidência, ó, e fazer 6 raiz de 2 dividido por 6 dá raiz de 2. E 6 dividido por 6 dá 1. Ficar atento aos distratores. Né? Você resolveu, pode vir na forma 6 raiz de 2 mais 6 ou 6 que multiplica a raiz de 2 mais 1. Certo? Só prestar atenção nos distratores, uma questão tranquila. Né? Próxima questão, né? Porcentagem, né? Assunto recorrente, todas as edições do Enem traz pelo menos 5 ou 6, até mais. O ano passado, né, 2014, houve uma presença maior de porcentagem. Nós temos que fazer com coerência, mais do que nunca, aqui o comando de estudo das questões de porcentagem, que é uma matemática que a gente chama de básica, porque está no ensino básico. Não é porque ela é fácil, porque ela está no ensino básico, você aprende porcentagem desde as séries iniciais. Né? É um item de avaliação. Né? Você tem que mostrar para o Enem ou para o INEP que você sabe porcentagem. Então, lendo o comando aí, olha o texto base. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, informou nesta quarta-feira que o aumento da mistura de etanol na gasolina de 25 para 27 começa a valer no próximo dia 16. Segundo Braga, a alteração vale para a gasolina comum e para aditivado. A única exceção é a prêmio, afirmou. Então, desse texto base aí, só marcar o aumento, que antes era 25, passa para 27. Certo? Então, desse texto base aí, importa esses dois itens, essas duas palavras. Né? Agora, olha o comando. O dono de um posto de gasolina decidiu acrescentar X litros de álcool puro, de etanol puro, em um tanque que continha
29.200 litros de gasolina. Observe que a gasolina não é pura, né? Ela tem uma concentração de 25% de álcool. Aí está implícito que é álcool puro, etanol, né? Agora, ele pede, para atingir a porcentagem definida pelo ministro. Como você foi lá no texto base e grifou, deixou bonitinho, né, você sabe que porcentagem que ele quer. Ele quer mudar de 25 para 27. Observe que está implícito. Se você lê desatento, você acha que não mudou. Ah, mas que questão está errada, né? 25 para onde? Né? Volta no texto base, grifa que é de 25 para 27. Correto? E observe, para atingir a porcentagem definida. Então, você vai acrescentar álcool para chegar no 27. Correto? Aí ele pede, o valor de X é. Então, você vem aqui, o comando é quanto de álcool, o valor de X, devemos acrescentar. Qual é a marcha de cálculo? Né? Grifa, né, as informações importantes, canetinha preta. Né? Como é que vai começar aí? X é a quantidade de álcool adicionada no tanque. Ó. Observe bem, estipula incógnita. Incógnita do comando, você já põe em primeira frasezinha. Lógico, você não vai ter esse formalismo. Você põe lá X, quantidade de álcool, QA, né? Sem problemas. Né? Otimiza seu tempo. Né? X é a quantidade de álcool adicionada no tanque. Aí vamos lá, o que nós temos? Né? Total do tanque antes da adição de álcool, 29.200. Correto? Então, dado também do texto base, do comando. Total do tanque depois da adição de álcool, não é mais 29.200, ele vai ser 29.200 mais X, que é o que você está acrescentando. Observe que você está acompanhando a linha do comando, né? Agora, total de gasolina, né? Total de gasolina. Observe, isso é uma estratégia para você facilitar suas contas, você ter uma dinâmica maior de resolução. Observe que a gasolina não muda, ele mandou acrescentar álcool. Então, a quantidade de gasolina vai ficar a mesma, né? Então, como é que você vai ficar com a quantidade de gasolina? Ó, total de gasolina antes da adição de álcool era 75%, uma vez que a concentração era 25%. Se 25% é álcool, 75% é gasolina. Não se esqueçam disso. Né? O inteiro representa 100%. Então, se 25 partes é álcool, 75 partes é gasolina. Né? Isso é direto, né? Tem que ser automático no domingo. Fica o cálculo, 75% de 29.200, que poderia ser 3/4. Quem é mais ligeiro na fração pode ser 3/4, dá 21.900. Está aí bonitinho. Agora, total de gasolina depois da adição do álcool. Agora, o total de gasolina depois do álcool é 73%, porque a concentração de álcool mudou. Então, o meu 100% continua, mas meu álcool é 27 partes. Não é mais 25. Meu álcool é 27 partes. Então, sobra quantas partes para gasolina? 73 partes. 73%. Correto? Voltando, então, olha só, frisando, a quantidade de gasolina não se alterou. Daí, o que acontece? 21.900, que era antes, continua. Só que agora você vai fazer a seguinte igualdade. 29.200 mais X vezes 0,73 é igual a 21.900. Fazendo essa continha, chegamos que a quantidade de álcool a ser adicionado, 800 litros. Fazendo por linha e acompanhando o comando, essa questão sai rapidamente. Pode ser feito por regra de 3 simples, por proporção. Eu escolhi assim, fica mais direto. Né? No Enem você tem que ter perspicácia. Né? E essa forma de resolver é mais perspicaz, pelo menos à primeira vista. Tudo bem? Aqui, resolvi a questão, letra B. Agora, vou fazer um parênteses. Todo ano cai, né? Todo ano cai, chama aumento percentual.
Não dá para ir domingo sem saber essa relação. Aumento percentual. Vou dar um exemplo simples para ficar gravado na sua cabeça, domingo está aí. É o seguinte, eu tenho R$200 e tive um aumento e passei a ganhar 300. Correto? Um exemplo simples, bem direto. Quanto mais simples, mais efetivo. Fica assim. 200 é o início. 300 é o que passou a ser. É o final, que a gente chama. Então, você tem um valor inicial, que é 200, você tem um valor final, que é 300. Agora, observe. Pergunta nenhuma vai te perguntar quanto aumentou, que é uma subtração simples. Aumentou R$100. Qual é a pergunta comum? Qual é o aumento percentual? Aí, o que você faz? Pega o pecuniar, que é 100, não aumentou 100, e compara com o início. 100 é o que de 200? Você pode fazer uma regrinha de 3 simples, ou pensar, 100 é a metade de 200. Então, qual foi o aumento percentual? 50%. Correto? Tudo bem? Então, é uma ideia que você tem que ir para o Enem sabendo. O aumento percentual ou o decréscimo percentual. Tudo bem? Vale a pena frisar. Tem na aula do Senec, com aula com o Cristiano, professor Cristiano Arruda, sobre porcentagem. Tem lá com mais exemplos. Vale a pena, hoje, amanhã, dar uma olhada, porque é uma questão muito recorrente. Tudo bem? Próxima questãozinha. Vamos ficar aqui. Num condomínio fechado, no litoral da região sudeste do Brasil, Jorge comprou um terreno de esquina para construir uma casa. Como norma do condomínio, uma determinada área do terreno deve ser destinada ao plantio de espécies da Mata Atlântica. Na figura a seguir, o terreno todo está representado pelo triângulo ADE. A casa dele deve ser construída na região achurada, colorida, E a outra parte será destinada à preservação ambiental. Ele decidiu plantar manacá de serra, que, como indicação, deve ser plantado com taxa de ocupação de 0,08 mudas por metro quadrado. Texto base. O que é importante desse texto base? A casa não vai ser construída em qualquer área, na figura. É a área colorida. Outro detalhe, o manacá não vai ser plantado de qualquer jeito. Ele vai ser plantado uma taxa de ocupação de 0,08 mudas por metro quadrado. Atenta bem, metro quadrado é unidade de área. Então, conteúdo a ser explorado aqui, está te avaliando, conteúdo de área. Aí você grifa com a sua caneta preta e vamos ao comando. Você lê o texto base, vamos ao comando. Dessa forma, quantas mudas de manacá da serra Jorge precisa comprar, no mínimo, para atender a recomendação de plantio? Você não grifou lá? Recomendação do plantio é taxa de ocupação de 0,08 mudas por metro quadrado. Então, você vai lá, grifa o entendimento, que é comprar, no mínimo, faça mais do que um grifo. Ele não quer qualquer quantidade, ele quer no mínimo. Fazendo isso, você marcou as informações importantes, observe que você não vai ler o texto base 2, 3 vezes, o que é importante nele você já grifou. O comando, você já sabe que você vai comprar plantas para atender 0,08 mudas por metro quadrado. Agora é você executar a figura. Triângulo ADE, você entende onde está? Desculpa, aqui, ADE. Olha como é que vai ficar a marcha de cálculo. Você marca o triângulo ADE. Qual que é a área dele? Ele é um triângulo retângulo. Então, é o único triângulo
que você pode entender lado como altura, né? Lembrando, né, o ângulo de 90 marca a menor distância entre ponto e reta. Então, você tem que a altura é 15 mais 3, a altura é 18, e a base é 20 mais 4. Ó. Vou reforçar aqui, triângulo ADE está aqui, né? 24 vezes 18 sobre 2. Fazendo a continha aí, área do terreno, que não é da casa, do terreno, 216. Depois, área da casa, aí muito importante, a casa não é qualquer figura, é a figura colorida, que por sinal você grifou lá no texto base, né? O que é a área da casa? Outro triângulo retângulo, né? Bonitinho, só que agora quais são as dimensões? Cateto 20 e cateto 15. Então, área de triângulo retângulo, produto dos catetos sobre 2, fazendo a conta, 150. Né? A área da casa, 20 vezes 15 sobre 2, 150. Agora, muito importante, a área a ser plantada não é a área colorida. A área colorida é da casa. Né? Então, marca lá no seu desenho. Né? Coloquei aí um raio para te dar sua atenção. Você está elétrico na hora, concentrado. Né? Não ir pelo ímpeto. Né? Como é que é a área de preservação? A área de preservação é simplesmente a diferença entre a área do terreno e a área da casa. A área dessa faixa aí. Correto? Não fiquem preocupados com a figura. Ah, é um trapézio. É um trapézio, mas olha a área como é que fica. É só uma diferença simples entre a área do terreno e a área da casa. Né? Fazendo, dá 66. Achei a área. Né? Vou buscar no texto base qual que é a ocupação das mudas. É 0,08 mudas por metro quadrado. O que você vai entender disso? Né? Dessa razão aí, que é 0,08 muda para 1 metro quadrado. Esse é o entendimento. Quantos metros quadrados tem sua área? 66. Então, você ia vir aqui, né? Ia fazer essa relaçãozinha para lembrar a boa e velha regra de 3. Né? Só que aí, vamos apagar aqui. Como é que vai ficar agora? Depois da regrinha de 3, vamos à conta. O total de mudas é 0,08 vezes 66, que dá um total de 5,28 mudas. Correto? 5,28 mudas. Observe, não é um número inteiro. Né? Então, agora, volta ao comando. Né? O comando é muito importante. Olha só o que ele quer. Quantas mudas precisa comprar no mínimo? No mínimo. No mínimo. Observe, nas suas alternativas, você tem o número 5 e o número 6. Não resolva pelo ímpeto. 5,28, eu sempre arredondei para 5, vou lá e marco 5. Enem não faça isso. Você vai lá no comando, ele quer no mínimo. Se você optar pelo 5, você não vai atender a demanda, porque a sua demanda é 5,28. Você comprou 5. Esse 0,28 está te falando, ó, comprou a menos. Não vai dar. Correto? Qual é o raciocínio correto? 5,28 é o que eu preciso. O que me atende é 6. Porque 6 é o mínimo depois de 5,28. Correto? Então, fica assim a análise. Tomar cuidado com isso. Né? Aqui onde eu falei da concentração. Se você faz essa questão com a concentração baixa, né, você marca 5. Chega na sua casa, vai conferir o gabaritório. Mas como que não deu 5? Né? Marquei, fiz a conta certa. Aí quando você volta,
com calma, fala, nossa, era no mínimo 5, é antes de 5,28. Como é que eu vou comprar se eu preciso de 5,28? Comprei 5, comprei a menos, né? Aí já é tarde. Então, deixa para reclamar de coisa que você não soube. Não que você resolveu e fez todo o raciocínio certo e errou por desconcentração ou falta de atenção, não leu o comando direito. Correto? Questãozinha aí de tomada de decisão. Fica assim. Próxima questão. Né? O que diz a próxima questão? Rapidamente. Uma indústria de creme dental embala seus tubos em caixas de papelão, que tem a forma de um paralelepípedo de 15 centímetros de comprimento, 4 centímetros de largura e 3 centímetros de altura. Um funcionário percebe que esse mesmo creme poderia ser acondicionado em uma caixa com o mesmo formato, porém com dimensões de 12 centímetros de comprimento, 3 de largura e 2,5 centímetros de altura. Nesse caso, observe, ele deu a figura, duas caixas, né, dois prismas reto-retângulos, ou paralelepípedos. Né? Agora, lê o texto base, com informações, deu a figura. Agora, olha o comando. Atenção ao comando. Considerando que a sugestão do funcionário foi aceita, a economia de papelão em centímetros quadrados em cada caixa foi. Ao ler, né, observe que a economia de papelão em centímetro quadrado. Aí você lembra que centímetro quadrado é unidade de área. Quantos alunos vão passar ou passaram por essa questão e por desatenção ou por concentração baixa, você já leu muita questão, já pensou o tema de redação, já resolveu o português, está no final ali, reta final, passou por essa questão e pensou que é centímetro cúbico, né? Ou foi no ímpeto. Não, porque paralelepípedo eu só faço volume. Comando, respira fundo, presta atenção, volta, grifa, igual está feito aí, canetinha preta, sem rabisco, sem bagunça, centímetro quadrado é área. Então, como que fica a marcha de cálculo? Né? A área do paralelepípedo, né, ou prisma reto-retângulo, a fórmula é essa. Mas nem precisa decorar, porque pensa bem, é um prisma reto, então você tem faces paralelas congruentes. Então, você tem retângulos, né? A principal característica do prisma, além de bases paralelas congruentes, você tem faces laterais quadrangulares ou paralelogramos. Né? Aí, no caso, como é um prisma reto-retângulo, né? Você tem retângulos. Né? Generalizando a fórmula, agora é só substituir. Vou chamar de área 1 da caixa 1. Então, vai ficar 2 vezes 15 vezes 4, mais 2 vezes 15 vezes 3, mais 2 vezes 4 vezes 3, dá um total de 234 centímetros quadrados. Caixa 2, né, fazendo o mesmo procedimento, lembrando, outro prisma, né, então, faces paralelas têm mesma área, são congruentes. Né, por isso essa fórmula, são 6 faces, 2 a 2, paralelas e congruentes. Tudo ok? Continuando, agora ele pediu economia. Né? Observe que a área diminuiu. Né? Então, houve economia mesmo. Né? A área está diminuindo. A superfície da primeira é maior que a superfície da segunda. O que vai ser economia? A diferença das áreas. Então, fazendo a continha, 87 centímetros quadrados, letra C. Né? Feita a questão, marcada, né? Vamos fazer só um lembrete. Né? Volume do paralelepípedo é, como todo prisma, área da base vezes a altura. Correto? Generalizando, você vai ter comprimento vezes largura vezes altura, que pode ter o sentido de profundidade.
em alguns exercícios, espessura em outros, né? Então, são conceitos aí sinônimos, espessura, altura, profundidade, correto? Não confundir volume com área. Para finalizar esse volume aí, unidade de volume, né? Se sua dimensão linear for centímetro, centímetro cúbico. Se a sua unidade linear for metro, metro cúbico. Volume é centímetro cúbico, metro cúbico. Não confundam medida de volume com medida de capacidade. Litro e os múltiplos e submúltiplos do litro. Correto? Passando, então. Próxima questão. Né? Uma questão de contagem, né? Uma habilidade 2, sempre presente. Né? Então, o princípio fundamental da contagem, permutação, combinação, sempre presente no Enem. Não todas juntas, tem ano que cai, né? Combinação, tem ano que cai problemas de contagem. A certeza é, princípio fundamental da contagem apareceu em todos. Né? Então, quem tiver a chance aí, dá uma olhadinha nos problemas. Vou fazer este, né? Uma situação aplicada aí. Então, lendo rapidamente, um grupo de alunos desenvolveu um sistema visual para enviar mensagens por meio de códigos. O sistema é formado por 10 módulos idênticos, 4 de lâmpadas de cores diferentes, azul, verde, vermelho e amarelo. A figura a seguir ilustra o sistema. Então, observe aí, tem 10 sequências aí. No caso, ele colocou todas azuis, todas vermelhas, todas amarelas e todas verdes. É um exemplo, correto? A figura é um exemplo. Agora, observe estas informações. Cada módulo pode acender apenas uma lâmpada por vez. Uma mensagem é configurada com acendimento simultâneo de 4 lâmpadas azuis, 2 lâmpadas verdes, 2 lâmpadas vermelhas, 1 lâmpada amarela e um módulo apagado. 2 mensagens são diferentes quando pelo menos uma das posições dessas cores acesas é diferente. Entendendo aí, né, você tem um dispositivo, acende uma lâmpada de cada vez, né, e tem uma sequência de lâmpadas. O que é importante desse texto base? Né? Aqui, ó, pelo menos uma das posições. Posição remete a sequência. Você vai montar sequência de lâmpadas. Correto? Aí a pergunta, né? Tá aí o texto básico, 4 lâmpadas azuis, 2 lâmpadas, é a sequência que ele quer. A pergunta, que aí não veio, né? É de quantas maneiras esse dispositivo pode ser operado. O que você vai fazer no dia da prova? Crie um exemplo do que ele estipulou. Você tem 4 azuis, 2 verdes, 2 vermelhas, 1 amarela e um módulo apagado, que eu coloquei aí, né, cinza. Né? O que você vai fazer? Essa é a disposição que ele deu. Crie um exemplo, rapidinho. Né? Criou um exemplo, você vai entender, perceber que a diferença dessas duas sequências é justamente a posição das lâmpadas. Então, o que você tem aí? 2 sequências que são diferentes, não pela quantidade dos elementos, mas pela posição deles, que na análise combinatória a gente chama de ordem. São 2 sequências diferentes pela ordem dos elementos, correto? E com a presença de repetição, porque as lâmpadas são idênticas, né? As 4 lâmpadas azuis são idênticas, né? As 2 lâmpadas verdes são idênticas, e assim por diante. Então, como é que fica aí? A permutação das lâmpadas formam sequências com repetição de elementos. Como que vai resolver os exercícios desses? Com permutação com repetição. Você tem 10 elementos repetidos, 4, 2, a 2, a 2. Fazendo a conta, chegamos em 37.000
2.800. Letra E. Essa questão cobrou de você o entendimento. É um problema de instrução. Ele contou tudo para você, né? Então, crie um pequeno exemplo, perceba que é um problema de contagem e, no caso do assunto específico, permutação com repetição de elementos. Correto? Chegamos, então, ao fim dos nossos exercícios, né? A equipe de matemática cenecista deseja a todos os seus alunos boa prova, confiança, acreditar que vocês vão dar conta dessa maratona, não é simples, né? Atentar ao ABCDE, do que nós falamos, de atenção ao comando, batalha contra o tempo, concentração, disciplina e não querer resolver a questão que você não entendeu. E a estratégia, não se perder na prova, não experimentar nada. Você fez 4 simulados? Aplica o que você fez nos 4 simulados. Você fez um simulado só? Aplica o que você fez naquele simulado. Correto? Nós vamos encerrar e divulgar amanhã, no mesmo horário, a equipe de Ciências da Natureza. Né? Tenha um bom dia e não se esqueçam, energia positiva, vibração, vamos acreditar, vai dar certo. Preparados vocês estão. Né? Bom dia e muito obrigado. Yeah.